Direito fundamental como mecanismo de proteção da pessoa negra no Brasil, o racismo na contramão da dignidade humana. Antônio Carlos Rocha Botelho. Resumo. Após mais de 3 décadas da promulgação da Constituição Federal e da Lei 7.716/89 direcionada para a proteção da dignidade humana, o crime de racismo ainda impõe discussões acaloradas e muito ainda deve ser feito para que exista igualdade. O objetivo geral desse trabalho foi discorrer sobre o princípio da dignidade da pessoa humana como bem jurídico protegido pela Constituição Federal nos crimes de racismo no Brasil. Essa pesquisa se justifica ao se observar que no Brasil o que mais chama a atenção da mídia é a cor da pele, embora a lei assegure ampla proteção à vítima, e puna qualquer tipo de discriminação que venha a envolver raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. A metodologia empregada refere-se a uma pesquisa aplicada, de cunho qualitativo. Desenvolveu-se uma pesquisa de revisão bibliográfica exploratória descritiva, cuja finalidade foi investigar o tema proposto nesse estudo. Nessa pesquisa, os resultados mostram que, sendo o fundamento maior do Estado democrático de direito à dignidade da pessoa humana, o crime de racismo põe em risco os princípios basilares do Estado, a soberania, a própria sociedade brasileira que foi formada por diferentes grupos de diferentes culturas e etnias. Concluiu-se que, em se tratando de racismo, o principal fundamento dos direitos humanos é a garantia da dignidade e quando isso não acontece vive-se um contravalor no qual acontece uma inversão que atua como uma autorização, explícita ou velada, das violações contra as vidas e os direitos de seres humanos de grupos étnicos diferentes, como o caso das pessoas negras no Brasil. 1. Introdução. O tema voltado para os direitos fundamentais remete à dignidade humana e está vinculado à personalidade, conferindo, ao homem, a possibilidade de moralidade, direitos e responsabilidade por seus atos. Sarlet, 2001, em todas as culturas, a dignidade está vinculada a um simbolismo de respeitabilidade que expressa valores, alimentam a confiança e ajudam a manter uma paz frequentemente desafiada nos dias atuais, observando que o que torna um direito fundamental é a dignidade da pessoa humana. Os direitos fundamentais são os valores supremos que a Constituição Federal protege com maior afinco. São os direitos que realizam a dignidade da pessoa humana, observando que o conceito de pessoa possui valor em si mesmo, como ser de fins absolutos, e por consequência, é possuidor de direitos subjetivos ou direitos fundamentais e possui dignidade. Hegel, 1997. Na Constituição de 1988, foram ampliados os direitos fundamentais, mostrando que a pessoa humana é considerada como indivíduo em sua singularidade e, partir daí, a inserção da dignidade da pessoa humana, no constitucionalismo moderno, como direito fundamental tem a tutela do Estado, sob a luz dos direitos sociais, conforme salienta Furlan, 2007. Em se tratando de direitos fundamentais, dignidade humana e racismo, observa-se que a Constituição de 1988 repudia a discriminação, a intolerância, o preconceito e o racismo já em seu preâmbulo, com clara referência ao repúdio ao preconceito e, no art. 3º, no inciso 4º, proíbe o preconceito ou qualquer tipo de discriminação. Também a Lei nº 12.288, de 20 de julho de 2010 institui o Estatuto da Igualdade Racial, objetivando garantir à população negra a efetivação da igualdade de oportunidades.
Essas medidas refletem uma nova postura do Estado brasileiro com vistas à promoção do direito à igualdade racial. Lídice, 2017. Dessa forma, o tema escolhido foi direito fundamental como mecanismo de proteção da pessoa negra no Brasil voltado para o racismo e a dignidade humana, considerando que a fundamentação da dignidade humana na Constituição Federal são valores supremos da ordem jurídica, isto é, a base de todo o ordenamento jurídico no Brasil. A questão norteadora desse estudo centra-se na seguinte indagação: em se tratando de direitos fundamentais, dignidade humana e racismo, quais são os mecanismos de proteção à pessoa negra no Brasil? O objetivo geral desse trabalho foi discorrer sobre o princípio da dignidade da pessoa humana como bem jurídico protegido pela Constituição Federal nos crimes de racismo no Brasil. Por objetivos secundários ou específicos pretendeu-se: a. Verificar a efetivação do princípio da dignidade humana no combate ao racismo no Brasil. B. Evidenciar como o princípio da dignidade humana focado no racismo está alicerçado no ordenamento jurídico pátrio. Ao se voltar para a proteção contra o racismo e qualquer forma de discriminação como direito fundamental, observar-se que a Constituição Federal de 1988 e a Lei 7.716/89 asseguram e punem todo e qualquer tipo de discriminação que envolva raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional, e atualmente é uma das formas mais diretas de combate ao racismo no Brasil. Nesse sentido, essa pesquisa se justifica ao se observar que, no Brasil, o que mais chama a atenção da mídia é a cor da pele, embora a lei assegure ampla proteção à vítima, e puna qualquer tipo de discriminação que venha a envolver raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. A Lei nº 77161989 prevê os crimes resultantes de preconceito de raça ou de cor, sendo essa uma das formas mais diretas de combate ao racismo no Brasil. O método de pesquisa utilizado nesse trabalho constituiu-se do levantamento bibliográfico, delimitando-se ao referencial teórico ao responder à pergunta norteadora proposta. Esse estudo caracterizou-se como sendo realizado através de uma pesquisa de revisão bibliográfica aplicada descritiva, de método qualitativo. A coleta de dados foi toda realizada nessa revisão bibliográfica. Nessa pesquisa, foi adotado o método qualitativo, visto como um trabalho de conhecimento social. A pesquisa qualitativa, segundo Trivinus, 2014, é aquela capaz de analisar os diversos aspectos implícitos ao desenvolvimento das práticas de uma organização e a interação realizada entre os seus integrantes. Esse trabalho foi realizado, ainda, através da conjugação de alguns tipos de pesquisa. Quanto aos fins, usasse uma pesquisa explicativa e descritiva. Para Vergara, 2015, a pesquisa explicativa vai permitir falar sobre quais os fatores são determinantes para o sucesso dos objetivos. Quanto aos meios de investigação ou procedimentos metodológicos, a pesquisa foi de revisão bibliográfica, na qual a coleta dos dados foi realizada mediante o levantamento através de material acessível ao público em geral, como artigos, publicações avulsas, boletins, jornais, revistas, livros já publicados que contribuirão para avaliar a importância do tema proposto de forma a alcançar o objetivo proposto. Quanto à natureza, a pesquisa foi descritiva e segundo Lecatos, 2015, esse tipo de pesquisa é fundamentalmente motivada pela necessidade de resolver problemas concretos,
mais imediatos, ou não. 2. A dignidade da pessoa humana. Em todas as culturas, desde a antiguidade, a dignidade da pessoa humana confere ao homem a possibilidade de moralidade, direitos e responsabilidade por seus atos, uma vez que essa dignidade era vinculada à personalidade. Esteve vinculada a um simbolismo de respeitabilidade, expressa em valores, que alimentam a confiança e ajudam a manter uma paz, frequentemente, desafiada nos dias atuais. Vaz, 2016. Deve-se considerar que a noção de dignidade da pessoa humana surgiu no plano filosófico como reflexão, consagrada como valor moral, ao qual agregou-se um valor jurídico. Na antiguidade, o conceito de pessoa divergia de seu conceito moderno, pois as ideias surgiram na filosofia, consagraram-se na moral, fortalecendo-se com o direito. Sarlet, 2001, as vertentes do pensamento moderno trazem a reflexão acerca da liberdade do indivíduo que moveu a independência americana, a Revolução Francesa, e que se manifestou por meio do movimento iluminista do século XVIII, e, ao longo da história, pode-se observar que o pensamento reflexivo do homem acerca da sua essência e condição existencial evolui, estando no pensamento clássico as origens da ideia de que a pessoa humana seria dotada de um valor intrínseco, isto é, todo ser humano possui um valor próprio que o distingue dos demais seres humanos da sociedade em que vive. Segundo Sarlet, 2001. O conceito sobre dignidade humana centra-se nos debates sobre a vida homem e as suas implicações no contexto de desenvolvimento, da solidariedade e equidade dos seres que habitam a mesma terra. A dignidade da pessoa humana é uma qualidade intrínseca e distintiva de cada ser humano que o faz merecedor do mesmo respeito e consideração por parte do Estado e da comunidade, implicando, neste sentido, um complexo de direitos e deveres fundamentais que assegurem a pessoa tanto contra todo e qualquer ato de cunho degradante e desumano, como venham a lhe garantir as condições existentes mínimas para uma vida saudável, além de propiciar e promover sua participação ativa e corresponsável nos destinos da própria existência e da vida em comunhão com os demais seres humanos. Sarlet, 2001, p. 125. Porém, segundo Reale, 1999, é com o idealismo de Kant que surgiu a melhor expressão do conceito lógico-filosófico de dignidade humana. A filosofia kantiana concebe o homem como um ser racional, que existe como um fim e não como um meio, diferentemente dos outros seres desprovidos de razão e, dessa forma, em função da condição de ser racional que é comum a todos os seres humanos, é que o homem poderia ser chamado de pessoa humana. Essa pessoa humana possui dignidade absoluta, que é a qualidade essencial daquele ser racional, que pressupõe ser objeto de respeito e proteção, pois, Kant, 2004, atribuiu a condição de valor ao atributo da dignidade humana, por meio da lógica e da filosofia. Na modernidade, o tema dignidade da pessoa humana assume o papel de princípio fundamental, basilar de toda a existência social, merecedor de atenção e de todo esforço em diversos campos tais como na axiologia, a dignidade da pessoa humana é concebida como um valor moral, presente em diversas culturas e povos. B. Na ontologia, a proteção e promoção da dignidade do ser humano passam a ser uma necessidade material e uma condição para a construção e para o desenvolvimento da humanidade. C. No âmbito jurídico, como reconhecimento como valor moral, a dignidade da pessoa humana,
extrapola o âmbito da consciência coletiva e passa a ser objeto de estudos, cuidados e direitos na jurisprudência de todos os países. Garcia, 2004. A dignidade humana foi consagrada como valor jurídico universal, pela Declaração da Organização das Nações Unidas ONU, de 1948, passando a ter amparo como um objetivo e uma necessidade de toda a humanidade, vinculando governos, instituições e indivíduos, sendo que aos governos cabem as políticas de proteção ao atributo imanente ao ser humano para exercício da liberdade e de direitos como garantia de uma existência plena e saudável. Chama a atenção no contexto dessa declaração a existência de uma confluência entre valores morais e valores jurídicos, no que concerne a consagração do princípio da dignidade da pessoa humana, como condição para um contingente e posterior integração da humanidade, na convergência para um vértice comum, início de um novo caminho conjunto na defesa da dignidade do homem que é, uma das poucas características comuns e essenciais presentes nas mais diferentes culturas, religiões ou instituições humanas. Os direitos fundamentais permeiam a Constituição de 1988 em vários momentos, em diversos artigos. Segundo a Constituição da República Federativa do Brasil, 1988, em seu art. 3º constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. A. I. Construir uma sociedade livre, justa e solidária. B. Segunda, garantir o desenvolvimento nacional. C. Terceira, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. D. Quarta, promover o bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Constituição da República Federativa do Brasil, art. 3º. Tais objetivos constitucionais revestem a razão de ser do Estado brasileiro no Pacto Social, para o qual os direitos fundamentais são os meios para sua consecução. Segundo Sampaio, 2014, a dignidade humana está como direito social na Constituição brasileira, sendo o direito entendido como conjunto de regras e princípios jurídicos que constituem o ordenamento normativo do Estado ou de uma comunidade de Estados e se divide em direito objetivo e o direito subjetivo. Entende-se ainda que o direito social, positivo, autônomo pertence ao direito objetivo e deve prover as necessidades, o bem-estar e as relações jurídicas do organismo social, regulando o funcionamento de instituições coletivas. Para Reale, 1999, os direitos sociais pertencem ao direito subjetivo, sendo definido como direitos de conteúdo econômico, e não se pode confundi-los com os designados direitos humanos ou fundamentais. As constituições trazem como regra um capítulo destinado aos princípios fundamentais, o qual define os aspectos essenciais à caracterização do Estado, quanto aos direitos do homem e à responsabilidade do Estado frente a tais princípios. Os princípios ali assegurados têm um conteúdo próprio e, de forma harmoniosa, se completam e se condicionam mutuamente. 3. O racismo na sociedade atual. Embora o racismo não seja um assunto que se discute de forma aberta no Brasil, percebe-se que o preconceito sobre os negros e os seus descendentes encontra-se na história recente do Brasil, pelas escassas políticas de inserção desses sujeitos na sociedade, especialmente após a abolição da escravatura. O racismo é considerado crime na Constituição Federal,
uma vez que representa o ódio ou aversão a todo um grupo, sendo um delito de ordem coletiva, que ataca não somente a vítima, mas todo o ideal de dignidade humana. A Constituição Federal assim se expressa. Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes. XLI A prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão, nos termos da Lei, Constituição Federal, 1988, art. 5º, XLI. Embora expressa como crime na Constituição Federal, o racismo na sociedade atual pode ser comprovado em situações cotidianas tais como a mortalidade. O número de negros que sofreram homicídio é superior ao número de brancos. B. Política. A política brasileira é dominada por pessoas brancas. C. Redes sociais, estão repletas de conteúdos ofensivos e racistas. D. População, 54% da população brasileira é negra, é também a parcela com menor renda e menores oportunidades de emprego. E, saúde, a população negra tem menos acesso à saúde. F. Mercado de trabalho, o índice de pessoas negras em cargos de liderança, com grandes responsabilidades e com chances de mudança para funções de maior remuneração, visibilidade ou promoções, são bem menores. G. Ensino superior. Apesar do sistema de cotas, o acesso de pessoas negras em universidades federais é inferior ao número de pessoas brancas. H. Pesquisadores e professores. Existem mais professores e pesquisadores brancos do que negros nos centros de pesquisas e universidades. Rondon, 2015. O racismo abre caminhos para o abismo social na sociedade no âmbito interpessoal, comportamental, sendo uma questão estruturante das relações sociais, que em sua intersecção com o gênero e a classe demarca lugares sociais, conforme Martins, 2018. O racismo opera estruturalmente na formação social capitalista, que funciona como mecanismo definidor de lugares sociais e aprofunda as desigualdades advindas do período colonial escravista, o que tem resultado em profundas violações de direitos humanos. A discriminação racial resulta no comportamento humano, o qual transparece através de atitudes de cunho negativo, como ofensas, xingamentos, segregação ou até mesmo violência física. Esses comportamentos são lançados em face da cor, atingindo diretamente a pessoa ofendida em seu âmago. A discriminação racial é punida através da legislação nacional, norteada em documentos internacionais pela não discriminação. A Organização das Nações Unidas (ONU), através de recomendações, tem fortalecido, ainda mais, a legislação nacional e de diversos países em face do racismo. 4. Direito fundamental e a proteção da pessoa negra no Brasil. A proteção da pessoa negra mediante legislação teve início com a Lei Afonso Arinos, que foi a primeira norma contra o racismo no Brasil. O Congresso Brasileiro, em 3 de julho de 1951, aprovou a Lei 1390, que tornava contravenção penal a discriminação racial. A discriminação por raça ou cor. Rondon, 2015. Depois, o crime de racismo se embasou em legislação específica e vasta com o objetivo de resguardar a dignidade da pessoa negra no Brasil e se expressou em a.
Constituição Federal de 1988, em seu art. 5º diz que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. XLI, a prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão, nos termos da lei. B. Lei nº 7.716, de 5 de janeiro de 1989, define os crimes resultantes de preconceito de raça ou de cor. C. Código Penal, a tipificação de crime racial no artigo 140, 3 graus, que traz a conduta de injúria racial. D. Lei de Combate à Tortura 9.455/97, em seu artigo 1º, e c. dispõe que constitui crime de tortura, constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental, em razão de discriminação racial ou religiosa. E, Lei de Combate ao Genocídio 2.889/56, o artigo 1º diz que infringe a lei quem, com a intenção de destruir, no todo ou em parte, grupo nacional étnico, racial ou religioso por morte, lesão grave ou outro tipo de violência. F. Lei de Imprensa 5.250/67, em seu artigo 14 tipifica como crime a propaganda de preconceitos de raça ou de classe. G. A Lei 12.990, sancionada em 09 de junho de 2014, complementa a política de ações afirmativas, inaugurada com o Estatuto da Igualdade Racial, Lei 12.288, de 20 de julho de 2010. A referida lei dispõe sobre a obrigatoriedade da previsão da reserva de 20% das vagas em editais de concursos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da administração pública federal, das autarquias, das fundações públicas, das empresas públicas e das sociedades de economia mista controladas pela União. Azevedo, 2016. Internacionalmente, o Tribunal Penal Internacional recentemente criado através do Estatuto de Roma, a lei que estabelece esse tribunal e que também torna o Brasil submetido a ele, estabelece, em seu artigo 6º, sua competência para julgar crimes raciais. Em se tratando de racismo na contramão da dignidade humana, discriminação pela cor da pele ou etnia, o refletir sobre o conceito de dignidade humana da pessoa negra pressupõe compreender, como para qualquer cidadão, as dificuldades de articulação entre o próprio conceito e as questões biológicas, filosóficas e psicológicas, religiosas, jurídicas, pois, buscam-se também as bases e o questionamento ético que envolve na sua dinâmica de abertura para o diferente, que se apresenta na sociedade humana, e que variam conforme a época, local, civilização, cultura e educação social, a seguir. A dignidade humana pela ótica biológica, pela concepção biológica, segundo Bellino, 2007, o homem é um ser que completa e se completa com a natureza, nela encontrando a sua especialidade. Essa particularidade não está na razão nem na vontade, nem na autoconsciência, mas na capacidade do homem sair de si, reconhecer o outro como seu igual, fazer uso da linguagem escrita e oral para diálogos e, primordialmente, amar, isto é, entregar-se espiritualmente a outrem. B. Dignidade humana pela concepção psicológica. Na psicologia, segundo Renault, 2009, a dignidade humana tem sido objeto de diversas definições,
sendo para alguns, o estudo interdisciplinar dos processos cognitivos envolvidos na aquisição, representação e uso do conhecimento humano, incluindo em particular o estudo da linguagem natural, memória, resolução de problemas, aprendizagem, visão e raciocínio. Sobre os aspectos psicológicos da dignidade humana, é necessário atentar para a realidade ontológica, ética e jurídica da dignidade expressos na Declaração dos Direitos Humanos, que retratam com propriedade a expressão da dignidade ética da pessoa. C. Visão religiosa da dignidade humana. No pensamento filosófico religioso contemporâneo, a questão da dignidade da pessoa humana assume fundamental importância como referência para a existência social, para a vida do homem em sociedade. Em todas as religiões, segundo Reale, 1999, a dignidade da pessoa humana é concebida como um valor moral e sempre esteve presente em diversas culturas e povos nos códigos morais que dão ênfase à valorização e salvaguarda do homem, justificadas por fundamentos metafísicos de fé, seja por necessidades meramente materiais. A dignidade do ser humano como pessoa é um absoluto, sendo o conceito da mesma tão notável quanto o conceito de liberdade, fonte interior de dignidade e de responsabilidade moral. D. Dignidade humana pela ética. O valor fundamental do homem é a base de uma concepção ética. A norma ética estabelece como eticamente importante as pretensões humanas fundamentadas através da racionalidade, mediante a formação solidária da vontade. Mediante a norma básica de conduta moral, prescreve que em tudo o que faz deve sempre tratar a si mesmo e a seus semelhantes da mesma forma. Essa norma deve ser aplicada à conveniência jurídico-social, sendo moral básica que transmuda-se em norma de direito natural. A obediência do homem à sua própria vontade livre e autônoma constitui a essência da moral e do direito natural e dessa forma, as normas jurídicas, nesse contexto, serão de direito natural, que deriva da liberdade humana, reconhecida por intermédio do imperativo moral categórico. Azevedo, 2016. E, dignidade da pessoa humana pela filosofia. Filosoficamente, o conceito de dignidade humana se fundamenta no mundo ocidental, embora a história humana tenha mostrado que nem sempre houve reconhecimento da supremacia do ser humano de forma igualitária, haja vista as nódoas da civilização tais como a escravatura, as perseguições da Inquisição, as discriminações sociais/racismo, que a sociedade humana silencia. Reale, 1999. F. Dignidade da pessoa humana pela sociologia. Os princípios sociológicos da dignidade humana fazem refletir acerca da vida humana, centrando em questões essenciais tais como as questões da maturidade, da ocupação profissional e do lazer, da moradia, da educação, da saúde, do convívio social, como o necessário a uma existência digna. Habermas, 2002, salienta que nas relações humanas os valores e os princípios morais têm validade e aplicação independentemente da autoridade dos grupos ou das pessoas que os sustentam e, dessa forma, a ideia de um respeito pela dignidade dos seres humanos, em sua unicidade e pluralidade, deve-se postular pela reconceituação de uma teoria da evolução social, voltada pelo desenvolvimento moral, que vai da infância à idade adulta e, se evidencia pelo viver em sociedade. Dessa forma, o crime de racismo na contramão da dignidade humana centra-se na discriminação social, que tem por base um conjunto de julgamentos pré-concebidos que avaliam as pessoas de acordo com suas características físicas, em especial a cor da pele,
em um desrespeito do princípio da dignidade da pessoa humana, na sua faceta da igualdade de raças, quanto ao crime de racismo constitucionalmente previsto. 5. Conclusão. O Brasil vive uma grande desigualdade social, com grande parte da população sendo excluída dos direitos que lhes são garantidos constitucionalmente, associado a um processo marcado pela estigmatização de classes e etnias e pelo preconceito, embora a dignidade da pessoa humana seja um preceito constitucional previsto em normas nacionais e internacionais, sendo o cerne de qualquer relação jurídica, o que impõe a todos o seu mais absoluto respeito. Na questão do racismo, observa-se que a lei federal que pune as condutas criminosas ligadas à dignidade da pessoa humana e o princípio da isonomia, pois considera que todos são iguais e ninguém deve ser vítima de qualquer conduta que resulte de preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. O objetivo geral desse trabalho foi discorrer sobre o princípio da dignidade da pessoa humana como bem jurídico protegido pela Constituição Federal nos crimes de racismo no Brasil. Atendendo ao objetivo geral e respondendo à problemática desse trabalho, observa-se que a diversidade social que impõe a proclamação do valor distinto da pessoa humana tem como consequência a afirmação de direitos específicos de cada homem, sendo a dignidade da pessoa humana o núcleo essencial dos direitos fundamentais. De encontro aos objetivos traçados nessa pesquisa, os resultados mostram que, sendo o fundamento maior do Estado democrático de direito à dignidade da pessoa humana, o crime de racismo põe em risco os princípios basilares do Estado, a soberania, a própria sociedade brasileira que foi formada por diferentes grupos de diferentes culturas e etnias. Concluiu-se que, em se tratando de racismo, o principal fundamento dos direitos humanos é a garantia da dignidade e quando isso não acontece vive-se um contravalor, no qual acontece uma inversão que atua como uma autorização, explícita ou velada, das violações contra as vidas e os direitos de seres humanos de grupos étnicos diferentes, como o caso das pessoas negras no Brasil.